É um prazer te receber novamente aqui no canal Cricasoli Crochê e Amigurumi. Nesta aula, vamos fazer juntos o passo a passo desta bolinha, que será o nosso primeiro amigurumi aqui no canal e que servirá como base para você que está iniciando na técnica amigurumi. Mas antes de iniciar o passo a passo, falarei um pouquinho sobre a lógica da construção dos amigurumis. O amigurumi é feito a partir da técnica de crochê circular e ele é feito em partes separadas, como este. É feito em partes separadas e que, após construídas, são unidas através da costura, formando assim a peça desejada. A construção dos amigurumis se fundamenta em 4 passos básicos. O anel mágico, que é o início do trabalho, o início da peça. Os aumentos ou as carreiras em aumentos, que são para dar a largura que se deseja à peça. Os pontos sobre pontos, que são para dar altura à nossa peça. E as diminuições, que além de dar forma, servem também para ir fechando o trabalho. Ao longo das aulas realizadas aqui no canal, eu fui explicando esses passos, todos eles, enquanto nós fomos construindo algumas peças. E hoje nós colocaremos tudo isso em prática durante a construção da nossa bolinha, em que a novidade será então a diminuição e o arremate aqui ao final da peça. Então, material em mãos e vamos começar! Nós vamos iniciar a primeira carreira da nossa bolinha fazendo, então, um anel mágico com 6 pontos baixos dentro do anel. E essa será, então, a nossa primeira carreira, que ficará com 6 pontos baixos. Então, feito o anel, vamos colocar aqui 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, escapou. E 6. Puxa o fio. E agora, estamos aqui com 6 pontinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vamos puxar o fio aqui para fechar o anel. Pode puxar com bastante firmeza, para que o meio aqui fique bem fechadinho. E agora, passamos para a segunda carreira, mantendo aqui esse fiozinho junto aqui aos pontos para trabalhar pegando os dois, o ponto e esse fiozinho. E assim nós vamos já escondendo esse fio enquanto fazemos a nossa bolinha. Então, agora a nossa segunda carreira, ela será com 6 aumentos. Um aumento em cada pontinho de base. Como eu já expliquei aqui em vídeos anteriores, o aumento ele é 2 pontos dentro do mesmo ponto de base. Então, no final dessa segunda carreira, nós teremos 12 pontos. Esse primeiro ele é um pouquinho mais difícil de entrar, porque a gente puxou aqui. Então, pegue pelas 2 alcinhas, por baixo das 2 alcinhas e mantenha o fio aqui da sobra do anel. E aí, vamos fazer primeiro aumento, que são 2 pontos dentro do mesmo pontinho de base.
e vamos marcar, utilizando aqui o marcador, marcar o primeiro pontinho para saber onde que nós iniciamos a carreira e onde ela vai finalizar, que ela vai finalizar aqui no ponto que antecede o marcador. Então, nós vamos continuar aqui essa carreira fazendo aumentos. Aqui, então, chegamos ao final da segunda carreira, com 12 pontos, e vamos retirar o marcador e iniciar a terceira carreira. Na terceira carreira, será um ponto baixo e um aumento em sequência. Então, um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento. Nós vamos repetir essa sequência 6 vezes até chegar aqui ao final. Então, primeiro ponto isolado, vamos colocar o marcador. Deixa aqui. Colocamos o marcador e agora nós faremos um aumento aqui no ponto seguinte. Então, um aumento. Agora esse fiozinho já tá ficando pequenininho, é só deixar ele aqui para dentro do trabalho e continuar fazendo seus pontos, que não tem problema nenhum, ele ficar lá escondidinho, já tá arrematado. Agora, um ponto baixo, isolado, e um aumento. Continuar essa sequência até o final da carreira. Então, um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento, até encontrar aqui no marcador, antes do marcador, um ponto antes. Ao final da carreira número 3, nós estaremos com 18 pontos baixos. Então, retiro o marcador e vamos iniciar a quarta carreira. Nesta quarta carreira, nós faremos 2 pontos baixos isolados em sequência e depois um aumento. 2 pontos baixos e um aumento, seguindo essa mesma lógica. Então, primeiro ponto, vamos colocar o marcador, sempre colocar o marcador no primeiro ponto da carreira para determinar o início. Então, primeiro isolado, agora mais um. Segundo ponto baixo isolado, agora um aumento. 2 pontos dentro do mesmo pontinho de base. E vamos seguir com essa sequência. 1, 2 pontos isolados e aqui um aumento. Vai continuar com essa mesma sequência até o final aqui da carreira e chegando aqui estará com 24 pontos baixos. Terminada aqui então a nossa quarta carreira, nós encerramos as nossas carreiras em aumentos, porque nós vamos fazer uma bolinha pequena. No total, assim, com esse fio, com esse tamanho de fio, que é o barbante 4, e a agulha de 2,5 milímetros, ela vai ficar com o tamanho de circunferência de 12,5 centímetros aproximadamente. Então, aqui nós vamos encerrar. Se você quiser uma bolinha maior, é só você seguir essa mesma lógica e continuar fazendo as carreiras em aumentos. Depois você aumenta também o número de carreiras de ponto sobre ponto e a diminuição será consecutivamente conforme as de aumentos. Então, aqui nós vamos iniciar a nossa primeira carreira em aumentos. E nós faremos, então, da carreira número 5 até a carreira número 9, apenas ponto baixo em cima de ponto baixo, sem aumentar e sem diminuir, apenas colocando um ponto sobre ponto. Então, ó, nosso primeiro ponto, vamos colocar o marcador para identificar o início.
como em todas as voltas. E nas seguintes também. Então, é só colocar agora um ponto isolado em cima de cada ponto baixo. E aí, nós vamos fazer isso, então, da volta, esta volta, número 5, até a volta número 9. Chegando, então, aqui ao final da nossa 9ª carreira, nós estaremos com a bolinha desta forma, parecendo um cestinho. E agora nós vamos começar as carreiras de diminuições, que é para ir fechando aqui a bolinha. Então, retira o marcador e agora nós vamos fazer uma sequência de uma diminuição e 2 pontos baixos. E no final dessa carreira, nós vamos estar com 18 pontos baixos. As diminuições, elas são para transformar 2 pontos em um só. Para fazer isso, nós vamos aqui inserir a agulha pela frente do ponto, de frente para trás, passando aqui pelo meio do ponto e pegando só a alcinha da frente do ponto. Nós vamos fazer isso. Depois, sem tirar a agulha, nós vamos entrar no ponto seguinte e fazer a mesma coisa. Pegar só a alcinha da frente aqui do ponto. Então, nós vamos laçar, passar o fio aqui por dentro das 2 alcinhas e laçar e finalizar aqui o ponto. Então, aqui nós fizemos a nossa primeira diminuição. Então, nós vamos colocar aqui o marcador, que esse é o primeiro ponto da nossa carreira. E agora, nós faremos 2 pontos isolados. E essa foi a nossa primeira sequência aqui. Nós vamos repetir 6 vezes. 1 e 2. Aí, passamos para a segunda diminuição. Então, novamente explicando. Vai inserir a agulha aqui no meio do ponto, pegando só a alcinha da frente. Então, você vai pegar aqui o fio, entrar por baixo e vai passar aqui no meio e sem soltar esse fio aqui que tá preso, essa alcinha, você vai passar pro ponto seguinte e passar aqui pelo meio do ponto seguinte também. Então, vai ficar com essas 2 alcinhas aqui dos pontos da laçada da frente aqui do ponto, presas à agulha. Então, você vai laçar o fio e trazê-lo aqui por dentro dessas 2 alcinhas, vai ficar com 2. E vai fechar aqui o seu ponto baixo. Então, essa foi a segunda diminuição. E agora, mais 2 pontos. 1 e 2. Então, você vai seguir essa mesma sequência até o final da carreira, totalizando 18 pontos. Chegando aqui, então, ao final da 10ª carreira, note que pode retirar o marcador e observe que já vai começar a fechar aqui. Ela já vai começando a dar uma fechadinha aqui. Então, você já pode começar a encher a sua bolinha. Então, você vai pegar a sua fibra siliconada e vai começar a encher. Vai enchendo, mas não enche já até em cima, para não dificultar para fazer os pontos. É só o fundinho lá para já começar a encher. Então, agora você vai continuar fazendo, então, a 11ª carreira, que será de uma diminuição e um ponto. Uma diminuição e um ponto. Então, vamos lá. Entrar aqui, então, para fazer a primeira diminuição. De frente para trás, pegando só a alcinha da frente do ponto do primeiro e do segundo. Então, você vai
laçar, passar o fio por entre as duas alcinhas, laçar e finalizar aqui o ponto baixo. E esse foi o primeiro ponto da carreira, a primeira diminuição. E agora, um ponto. Vai seguir essa mesma sequência. Então, aqui no ponto seguinte, um ponto. Ele vai ficando mais difícil de segurar também. Então, ó, você vai... Ou você pode segurar aqui pelo corpinho da bolinha, ou ainda aqui por cima. Logo, não vai caber mais o dedo. E aí, você vai ter que segurar aqui pelo corpinho mesmo, tá bom? E aí, vamos lá, então. Aqui, ó, pela alcinha da frente, apenas os 2 pontos seguintes. E faz o ponto baixo. Laça, traz o fio, laça e tira. Agora, mais um ponto comum isolado. Vai seguir essa sequência até aqui o final da carreira, onde totalizará 12 pontos. Chegando aqui, então, ao final da 11ª carreira, com 12 pontos, você vai retirar o marcador e vai, então, terminar de encher. Ela tá assim, murchinha, e agora nós vamos dar a forma para a bolinha enchendo. Então, puxa bem o fiozinho aqui para não escapar, não perder o trabalho. E aí, você vai colocar mais enchimento. Vai colocar até que ela fique assim na firmeza que você deseja. Você quer ela mais firminha, você coloca mais enchimento. Se quer ela um pouco mais macia, coloca menos. Agora, não pode colocar pouco a ponto dela não pegar o formato de bolinha mesmo, bem redondinha. Então, ó, eu já enchi a minha aqui até o resultado que eu queria para ela, deixar ela assim bem firminha, ó. Que é a forma que eu queria que ela ficasse. E agora, nós vamos fazer a última carreira, que é a 12ª, e serão 6 diminuições. Essa carreira, ela é um pouco chatinha de fazer, porque você não tem onde mesmo segurar aqui por cima. Então, você tem que segurar pelo corpinho da bolinha. E aí, você vai fazer 6 diminuições. Então, para cada 2 pontos, você vai transformar em um ponto só. Então, você vai inserir a agulha aqui por dentro do primeiro ponto, sem tirar, passar para o ponto seguinte, só pela alcinha da frente, pegando só a alcinha da frente, sempre agora, até o final. Vai laçar o fio e fazer aqui um pontinho. Marca com o marcador, se você acha que vai perder a conta aqui. Mas como é uma carreira pequena, nem tem necessidade. Às vezes o marcador até atrapalha nessa última carreirinha, porque o espaço já é pequeno e ainda tem que disputar o espaço com o marcador no final. Então, fica a sua escolha, colocar ou não o marcador, desde que você conte direitinho para finalizar com 6 pontos apenas. Então, eu fiz aqui a primeira diminuição, eu venho no ponto seguinte, introduzo aqui a agulha pelo meio do ponto, pegando apenas a alcinha da frente, passo para o seguinte e faço a mesma coisa, apenas a alcinha da frente. Laça, passa por dentro, laça e finaliza. E esse vai ser o seu passo a passo aqui, o seu procedimento em toda a volta. Olha lá, vai ficar com um buraquinho ainda aberto, então nós vamos fechar esse buraquinho. Então, nós vamos fazer assim, nós vamos agora, no ponto seguinte, aqui por baixo, passar pelas duas alcinhas e sair aqui, ops, sair aqui dentro do buraquinho. Assim, sai aqui dentro do buraquinho. Aí, nós vamos fazer um ponto baixíssimo,
laçando o fio, trazendo ele aqui pra fora e já passando na alcinha da agulha. E deixa uma sobra de fio suficiente, porque nós vamos finalizar aqui a nossa bolinha, fechando ela com o que chamamos de falso anel mágico, que é uma técnica que a gente usa para fechar os amigurumis. Então, já vai passando aí o seu fio pela agulha, que nós fazemos isso com a agulha de tapeçaria. Para finalizar, então, a nossa bolinha e fazer o falso anel mágico, nós vamos já passar o fio pela agulha e entrar aqui com a agulha, fazendo de fora para dentro, pelo meio do ponto. Nós vamos passar a agulha por aqui e trazer esse fio. E vamos fazer isso em todos os pontos, nos 6 pontinhos que ficaram, fazendo assim um acabamento em volta. Então, passando sempre pelo meio do ponto e trazendo aqui para fora. Tá? Entra no ponto seguinte pelo meio do ponto e traz para fora. Ele vai formando um anelzinho aqui em volta, como você já pode observar aí. Olha só. E aí, aqui falta o último ponto. Mesmo no ponto baixíssimo, entra nele também. E aí, ele vai estar dessa forma, com um anelzinho aqui. Esse anelzinho aqui em volta. E aí, você vai puxar esse fio e ele vai se fechar. Firma a bolinha e puxa o fio. E ele já vai fechar sozinho. Então, por isso que é o falso anel mágico. Aí, ele fica com esse biquinho aqui, dá uma deformadinha na bolinha. Então, você volta aqui pelo meio, joga o fio para qualquer lugar aqui dentro da sua bolinha. Ele sai aqui, aí você puxa para baixo de volta, que ele vai voltar ao tamanho que deveria estar. Ajeita a sua bolinha, que a gente vai arrematar o fio agora. Então, ela vai ficar assim, a bolinha, bem bonitinha. Para arrematar o fio, nós vamos fazer da seguinte forma: você passa por dentro da bolinha esse fio algumas vezes para ele ir se emaranhando aí dentro com o enchimento. Entra sempre no mesmo ponto que você saiu para não marcar o trabalho. E não puxe demais para ele não enrugar a bolinha. Então, depois que você passou aí o seu fio por dentro da bolinha algumas vezes, você vai finalizar aqui seguindo a linha do ponto aqui. Escolhe um ponto mais próximo e segue aqui, entra com a agulha no ponto e sai no mesmo lugar aqui, que você vai fazer um nozinho, acompanhando assim e disfarçadamente fazer esse nozinho. E aí, coloca aqui no mesmo lugar e joga o fio lá para dentro novamente. Não puxa muito para não afundar aqui a bolinha. E agora, você já tá com o seu nozinho feito, ele não vai escapar. E você já pode esconder aqui. Aí, vai ficar com essa sobra. Você vem com a tesoura e vai cortar o fio rente ao trabalho sem pegar os pontos da bolinha. Vai ficar com uma pontinha bem pequenininha, você aperta que ela entra para dentro. Simples assim. E aqui está, então, a nossa bolinha, sua primeira bolinha de amigurumi. Com essa bolinha você pode fazer muitas coisas. Você pode fazer um varal de bolinhas, utilizando fios diferentes para você já ir testando aí as diferenças de tamanho, as cores, enfim, brincar um pouco com as cores, fazer um varal para enfeitar algum ambiente que você deseja. Você pode fazer bichinhos construindo
orelhinhas, focinhos e brincando mesmo com a costura. Fazer até rostinhos para já ir treinando posicionamento de olhos e tudo mais. E você pode fazer também brincadeiras, principalmente com crianças que adoram brincar. Você pode fazer alguns joguinhos como bolinha ao cesto, tiro ao alvo, boliche, enfim, que a sua imaginação permitir que você faça. Eu fiz aqui, seguindo a linha do nosso último vídeo, eu fiz esse marcador emoji aqui. Ficou bem bonitinho. E é o mesmo tamanho da bolinha que a gente acabou de fazer. Aí você pode treinar os rostinhos, enfim, o que você desejar. Então essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha apreciado bastante fazer amigurumi, que esse foi o nosso primeiro amigurumi aqui do canal. E que você gostou do vídeo, se inscreve aí no canal, deixe seu joinha. E eu espero você, então, na nossa próxima aula. Até lá!